Boa noite, boa noite. Estamos aqui para dar sequência ao nossa reflexão, uma vida com propósito, do Rick Warren. E hoje nós estamos entrando no propósito número 2. Então, se você vem me acompanhando, você já deve estar mais informado, pelo menos mais atualizado. Mesmo nesse feriado, vamos fazer a nossa live. E hoje, como nós estamos entrando no segundo, no propósito número 2, vem só reforçar um pouco mais a tua compreensão, ampliar a tua consciência sobre, pensando por que você está nesse mundo. Então, eu sou Eliorissa Lete, terapeuta da alma feminina, mentora de microempresárias. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, te convidando para essa reflexão, para que você realmente consiga ter um entendimento maior do seu propósito. Então, o tema de hoje é uma afirmação, Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o Rick trouxe essa afirmação. Se você ainda tem dúvidas da tua identidade, então fique comigo. Então, o livro é Romanos 12:5, que diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Esse é João 15:5. Cristo nos fez um corpo conectado com os outros. Está lá Romanos 12:5. Então, se faz sentido para você, fique aí comigo. Vai compartilhando essa live com quem você acha que é interessante entender um pouco mais disso. Então, esse segundo propósito, porque são 5 propósitos, que o Rick elencou dentro desse livro. E aí, o propósito número 2 que nós começamos hoje diz que nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Isso é uma afirmação. Então, lá em Hebreus 2, confirma isso, que diz: Foi Deus que fez todas as coisas e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Hebreus 2:10 confirma isso. Então, essa é a confirmação. Nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos. Verdadeiramente somos. Então, é uma afirmação maior. 1 João 3:1. É a confirmação que nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Então, eu e você, nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Então, se você tem alguma dúvida, você só confirma lá Hebreus, leia novamente 2:10, 1 João 3:1. Ô, minha lindeza, que bom ter você aqui, minha sobrinha linda. Obrigada pela companhia. Então, vamos entender um pouco mais, Por que nós somos formados para fazer parte da família de Deus? Deus quer uma família, sempre quis, esse foi o desejo do coração de Deus, E Ele nos criou para fazer parte dela, por isso que nós estamos aqui. Nós só estamos aqui porque era um desejo do coração de Deus ter a sua família. Então, aqui a gente começa a entrar no segundo propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, O que foi planejado antes que eu nascesse, antes que você nascesse, Então, se você tinha alguma dúvida, aqui vem a confirmação. Então, na verdade, toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, Essa família, porque que Ele criou? Para amar, para honrar e para reinar com Ele para sempre. Ele diz, lá em Efésios 1:5, tem essa confirmação. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação.
Então, se você quer confirmar isso, leia Efésios 1:5, que lá está essa confirmação. Então, vamos entender um pouquinho. Deus é amor. Esse é um princípio que não muda, né? Por isso, ele dá imenso valor aos relacionamentos. É o que a gente vem abordando hoje, o 15º dia, vem abordando, o Rick organizou, né? Para você que, se você ainda não tem clareza disso, é uma reflexão baseada no livro de Rick Warren, né? Um norte-americano, que escreveu Uma Vida com Propósito, para nós entendermos, e com isso, se não estamos vivendo o nosso propósito, conseguir voltar e fazer a vontade do Pai. Porque todo o propósito ele vai por este caminho. Então vamos entender o seguinte, a própria natureza de Deus é relacional. Sim, pois ela identifica a si mesma em termos familiares, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar as suas implicações. Então, se você não tinha essas informações, esse conhecimento, então fique comigo que, né, vamos tratando aqui, dando sequência no que o Rick Warren conseguiu organizar e compartilhar conosco, né, nesse livro, que é realmente uma boa orientação para quem está interessado em conhecer melhor o seu propósito. Então vamos entender que Deus, ele sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo, ou seja, né, na Trindade. Logo, ele nunca esteve só. Então, se você começa a ler lá em Gênesis, né, cada dia que foi criado, sempre dizia, né, e façamos, né, vamos falar da questão do Gênesis 1:26, quando diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Né, então, quer dizer, façamos, ele não estava sozinho, se existia alguma dúvida. Então, na verdade, ele não precisava de uma família, porque ele já tinha. Já estava o Pai, o Filho e o Espírito. Mas, né, o que ele... Ele desejou uma família. Está lá na Bíblia confirmando isso. Então, ele concebeu um plano que consistia em nos criar. E assim sucedeu, né? E ele nos adotou em sua família. E, né, começou a dividir conosco tudo que possui. Então, as promessas, a toda a palavra, nosso manual de instrução aqui, tem várias passagens dizendo, todos os livros dizendo como que aconteceu o relacionamento de Deus com o homem, né? Como que ele criou primeiro Adão e depois Eva e assim sucessivamente. Mas fica aqui que nós vamos continuar discorrendo e refletindo sobre esse capítulo. Então a Bíblia diz, foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a nossa vida nova, por meio da verdade, da sua palavra, e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos da sua nova família. Onde que confirma isso? Tiago, lá no livro de Tiago 1:18. Então, quando nós depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se o nosso Pai. E nós nos tornamos os seus filhos, né? E os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se o quê? A nossa família espiritual. Então, a família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. E quando nos unimos no espaço físico, né, denominado a igreja, que é o espaço físico onde que os irmãos se encontram para quê? Para conhecer, para celebrar, né, e para se fortalecer na fé também e adorar a Deus, né? Nós podemos adorar individualmente, como a gente já leu nos capítulos anteriores, mas também podemos nos reunir com os outros irmãos para adorá-lo. Então vamos entender o seguinte, cada irmão, né, cada ser humano que foi criado por Deus, né, a única forma de ingressar na família de Deus é nascendo novamente, né? Ou seja, quando eu me torno parte da família, né, humana, por exemplo,
Quando eu nasço naquela família de um pai e de uma mãe, então a gente se forma filho daquela família. E com Deus também é assim. Quando que eu me torno filho? Quando? O segundo nascimento. Quando eu tenho a compreensão e eu entendo e aceito Jesus como único Senhor e Salvador. Quanto que eu não escolho fazer parte, querer fazer parte da família de Deus. Deus já nos escolheu, mas nós temos o livre-arbítrio de querer fazer parte dessa família ou não. Mesmo que ele diz que nós já somos. Você, por exemplo, eu nasci na família, filha do Claudir Fernandes e da Dona Gentília. Então, eu fiz parte, tudo que pertence àquela família, herança, né? Eu como filha, porque foi registrar o nome dele, eu sou parte disso, eu pertenço, eu tenho os irmãos. E para Deus como é que funciona? Lá em Romanos 8 traz algumas, 1 Pedro 1:3 traz algumas informações que diz assim, ó, ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Então, Romanos, 1 Pedro 1:3 confirma isso, e Romanos 8:15 também confirma isso. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada por ter você aqui, Ju. Então, vamos entender essa questão do convite, né? Existe um convite para fazermos parte da família de Deus. Isso é universal, esse convite. Está lá em Marcos 8:34 e Atos 2:21 que diz. Lá em Romanos também 10:13, 2 Pedro 3:9. Né? Mas há uma condição, olha só. A fé em Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar, crer em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 3:26. Vocês entendem como que Deus é tão amoroso que Ele nos dá a liberdade de escolher. Então, a família espiritual é mais importante que a biológica, porque essa família espiritual ela durará para sempre, para a eternidade. A biológica é temporário. Que todos nós sabemos que nós vamos ficar um número X curtíssimo aqui e o restante a gente vai viver na eternidade. Então a nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas ela é temporária e frágil. Sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte. Então, já a família espiritual é inevitavelmente, né, é um relacionamento de Deus com os outros fiéis. Isso vai perdurar por toda a eternidade. Família espiritual é um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar, né, no propósito eterno de Deus para todos nós, irrompia em louvores. Então, quando Paulo realmente, né, foi construindo essa intimidade com Deus, foi conhecendo, Paulo, quando foi abordado, né, por Jesus Cristo, né, que ele caiu e ali, a partir dali, o que ele fez? Até então ele queria e matava os cristãos da época, prendia, mas quando ele foi tocado, o que Paulo fez? Ele foi estudar, ele foi pesquisar, ele foi atrás dos discípulos, né? Foi conhecendo, Paulo conheceu Lucas, né? Conviveu, enfim, tem todo um relato. Paulo foi o que realmente, né? Uma vez que foi tocado, ele nasceu de novo, mas ele se preparou antes de começar a fazer o que Deus tinha ordenado para ele. Mas vamos entender aqui uma outra questão, né? Então, por que Paulo, né, irrompia em louvores? Por esse entendimento. Porque ele dizia assim, ó, quando eu penso na sabedoria e na extensão do plano de Deus, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, né? Então, ele entendeu isso e começou a falar. E da onde está escrito isso? Está lá em Efésios 3, 14 e 15 diz, né? Algum deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo da terra. A família de Deus, por que ele se referia a isso? Lá em Efésios, quando tu lê o capítulo 3, você vai ter um entendimento melhor
sobre essa afirmação de Paulo. E o que ele quis dizer com isso? Vamos pensar nos benefícios de fazer parte da família de Deus. Tem benefícios? Com certeza. Então vamos ver. No momento que eu e você nascemos espiritualmente na família de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, recebemos alguns presentes espantosos. Por exemplo, o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família e o acesso à intimidade da família e a herança da família. Então, onde que está escrito isso? Romanos 5:2, Romanos 8:17, 1 Coríntios 3:25, Gálatas 4, né? Versículo 6 e 7, Efésios 3:12, 1 Pedro 1:3-5, 1 João. O que a Bíblia diz lá em Gálatas 4:7? Por ser seu filho, tudo que Deus possui também pertence a você. Vocês entendem? Olha só, a mesma coisa como é aqui na Terra. Se você faz parte da família que você nasceu biologicamente, você vai ter direito às heranças. E aí entra uma questão bem complicada também, né? Porque além da gente receber as heranças materiais, geneticamente falando, biologicamente, a gente recebe uma carga também de heranças espirituais. Mas quando mesmo a gente entra na família, escolhe entrar na família espiritual, também, né? A gente recebe muita coisa. Então Paulo disse, mais para frente a gente vai esclarecer um pouquinho mais se ainda você não tem essa compreensão. Quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que Deus tem dado ao seu povo. Efésios 1:18 confirma isso, né? O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Aonde que eu tenho essa certeza? 1 Tessalonicenses 4:17 e o 5:10 tem esse versículo falando, né? Confirmando isso, se você tem dúvida. Segundo, nós seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Lá, 2 Coríntios 3:18 e 1 João 3:2 fala, confirma, né? Se você tem alguma dúvida para clarificar o teu entendimento. Terceiro motivo, seremos livres de toda dor. Olha só. Toda dor, todo sofrimento e morte. Lá em Apocalipse 21 fala disso. O quarto, seremos recompensados e reassumiremos posição de trabalho. Mateus 25:21, Marcos 9:41, Marcos 10:30, 1 Coríntios 3:8, Hebreus 10:35 confirmam isso. De que forma? Que nós seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Então, o quinto, nós vamos participar da glória de Cristo. Confirmação disso, Romanos 8:17, Colossenses 3:4, 2 Tessalonicenses 2:14, 2 Timóteo 2:12, 1 Pedro 5:1. Que herança, hein? Pela fé. Então, eu e você, nós somos muito mais ricos do que nós imaginamos. O que acontece? Que nós não tomamos posse da nossa herança. Esse que é. Porque se eu não me sinto filha, se eu não aceitei ainda Jesus como único Senhor e Salvador, eu não entrei na família. Se eu não faço parte dessa família, mesmo eu sendo por direito, herdeiro, mas se eu não entrar, se eu não acessar, se eu não querer isso, não vou receber. Vocês entendem isso? A Bíblia diz, Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para mim, para você, pura e incorruptível. Olha só a certeza disso.
né? Isenta de oscilações de decadências, 100%. O que é reservado para mim, para você, está lá, garantido, ninguém mexe. Aonde que eu tenho essa certeza? Lá em 1 Pedro 1,4 confirma isso. Isso significa o quê? Né? Que a nossa herança é eterna, ela é inestimável, ela é pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirar de mim, ninguém pode tirar de você. Então, ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. Olha a confirmação disso. Porque essa herança ela é eterna. Não é uma herança pela aposentadoria que nós devemos ansiar e se esforçar. Olha o que Paulo diz para confirmar isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Lá Colossenses 3:23 confirma isso. Então, se a gente quer essa aposentadoria, como que a gente tem que fazer, né? Nós temos, né, que aceitar. Então, como que a gente deveria, né, estar vivendo já sabendo disso? Quando, né, nós, quando trabalhamos numa empresa, chega num determinado tempo de empresa e de idade, a gente tem direito a receber um valor de aposentadoria. E Deus promete algo para nós, muito maior. Infinitamente, nós não fizemos ideia, né? Eu, pelo menos, não sei você. Então, uma das condições, o batismo. Identificando-se com a família de Deus. O batismo é uma forma, é o caminho. O primeiro, né? A família saudável, ela tem orgulho de si mesma e de seus membros. Não se envergonhe, né? A serem reconhecidos como parte dela. Principalmente se você está numa família, né? Ah, eu faço parte da família X, por exemplo, eu faço parte da Fernandes, né? A minha família original. Eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe. De fazer parte dessa família. Muitas pessoas, às vezes, não têm, por conta de várias questões. Mas quando a pergunta, a gente se identifica, né? Que tem esse desejo. Só que a gente sabe que tem muita gente que tem vergonha, inclusive, de se assumir pertencente à família de Jesus, né? Então, isso já é uma outra questão, que precisa, se você ainda, né, além da tua família biológica e da tua família espiritual, se você ainda tem vergonha disso, de pertencer, continua aqui que você vai entender um pouco mais. Então, para você esclarecendo sobre a questão do batismo, né? Ele não é um ritual facultativo que possa ser postergado, não. O batismo significa o quê? Inclusão na família de Deus. E anuncia publicamente ao mundo. Eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Então, Jesus ordenou, né, que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse, o que Jesus nos disse? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa confirmação está onde? Lá em Mateus 28:19. Então, durante anos, né, o Rick conta que ele se esforçou muito para entender, porque a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Porque o batismo é tão importante. Ele não entendia, né? Por que o batismo... Eu também não tinha essa compreensão. Por que o batismo era tão importante? Então, quando você entender, né, que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida. O batismo é importante para que eu faça, que eu comece a pertencer. Eu decida voluntariamente a ter uma participação na família eterna. Então, o batismo se você ainda, né, não está claro para ti, o batismo é pleno de significado. Ele declara a sua fé,
comunica a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o batismo simboliza a morte da antiga vida e anuncia a nova vida em Cristo, além de celebrar a minha inclusão na família de Deus. Então, olha a importância do batismo. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante que Deus trouxe para a sua família. Alguns de nós, são judeus, alguns são gentios, alguns são os escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. Era Paulo falando, para a igreja primitiva, lá em 1 Coríntios 12, 13, dizendo para os cristãos da época que haviam ser batizado e aceitado Jesus como único Senhor e Salvador, explicando como é que era, por que razão, o que era o batismo, afinal das contas. Então ele diz, o batismo não o torna, o batismo não o torna membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus. Assim como a aliança de casamento é um lembrete, visível de um compromisso íntimo firmado no coração. É um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Onde que está escrito isso? Lá em Atos. Paulo escreveu, Atos 2:41. Então tá lá no Atos 8:12, Atos 13, Atos 35. Então vamos entender um pouco mais como que é essa questão do batismo. Então, lá no Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que acreditou, diz, não, eu acredito em Jesus, eu quero fazer parte dessa família espiritual, então elas eram batizadas, fora isso não. Então, no Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense, e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado, como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como ordenou Jesus. Então, a partir do momento que as pessoas, que você, se você ainda não é acreditar, e quer ser batizado, tem como você ser batizado. Mas tem um cristão, uma pessoa que já entendeu, não precisa ser exatamente por um pastor, é só confirmar a sua fé. Claro que a gente tem vários pastores que tu pode ir para uma instituição e congregar junto com os teus irmãos na fé. Mas se de repente tu encontrou alguém, nós fomos autorizados, todo cristão batizado, nós temos autoridade para batizar também em nome de Jesus. Isso já foi nos dado. Vamos entender um pouquinho mais, O maior privilégio da vida, a Bíblia diz, Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todas à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãs. Hebreus confirma isso, lá em Hebreus 2:11. Então, deixe que essa verdade maravilhosa entre no coração, no seu coração. Se você ainda não tem essa compreensão, decida fazer parte da família de Deus, E pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você e de mim. Então as palavras de Jesus são inequivocadas, não tem erro. E estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá em Mateus 12, essa afirmação. Mateus 12, 49 e 50. Então, ser incluído na família de Deus
é a maior honra, é o maior privilégio que podemos receber. Não há nada que se compare a isso. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Você entende isso, meus queridos? Eu espero ter te trazido a reflexão, né, com mais essa afirmação. Se você já é batizado e ainda não se sente pertencente, eu espero que tenha contribuído com essa reflexão para que você realmente consiga entender qual é o teu lugar. E se você sente aquele vazio no peito, na alma, é porque você não está vivendo como filho. É porque você ainda não entendeu quem você é. Se você já é batizado, se você está frequentando ou, né, uma comunidade, ou não, mas começa a se sentir meio perdido, é o Pai chamando. Volte para casa, filho. Olha o exemplo do filho pródigo. Então, meus queridos, minhas queridas, eu desejo de todo o coração que o Espírito Santo é Ele quem convença. Se você ainda não é batizado, que você deseja querer ser batizado, que você deseja, né, participar com os outros irmãos, para que você possa viver o propósito pelo qual nós estamos aqui, eu e você. E lembra, se você não pegar a sua herança, ninguém vai pegar, ela vai estar lá. Então sempre, se você ainda não decidiu, há tempo de decidir. Então, pensando no meu propósito de vida, eu espero sinceramente ter contribuído para isso. Eu creio na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles... Estou obedecendo à vontade do Pai, fazendo essa reflexão, trazendo, né, aproveitando já essa obra que está pronta, mas que ela é muito profunda, muito especial, do Rick Warren, né, esse livro maravilhoso que nos orienta, pelo menos para mim, foi muito construtivo trazer essa reflexão, e isso tem me construído e compartilhado com outras pessoas. Então, fato. Eu e você fomos formados para pertencer à família de Deus. Tem dúvida sobre isso? Efésios 1:5. Leia lá, que diz assim: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então pense agora, né, de hoje, amanhã a gente retorna, mas para você pensar assim, como começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família. Isso já é alguma coisa para você pensar. Se eu sou filho da mesma família, tenho outros irmãos, tenho muitos irmãos. E aí, eu estou convivendo, é muito bom. Eu, pelo menos, amo conviver com a minha família, com meus irmãos. Eu tenho filhos, tenho netos também, tenho enteados, enfim. Mas, imagina, por isso que a gente busca uma instituição para fazer parte, para conviver com os outros irmãos, para se fortalecer, para compartilhar as nossas dores, as nossas alegrias. Então, muitíssimo grata a Deus pela presença tua aqui nessa live, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Sou grata a Deus por cada detalhe que Ele tem feito na minha vida. E uma delas é estar aqui compartilhando contigo essa reflexão. Então, boa noite, muito obrigada pela tua presença, eu honro a tua vida. E fique à vontade para entrar em contato comigo. Se você quer entender, quer a mão de uma irmã para te ajudar nessa caminhada, né, que eu sei que essa reflexão, essa leitura, ela é muito... contribui muito, mas muitos de nós às vezes precisamos do irmão lado a lado. Por isso que eu sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias para entenderem o seu propósito. Beijo, obrigada. Obrigada, Pai, obrigada, Filho, obrigada, Espírito Santo, por mais essa oportunidade de estar aqui entre irmãos. Beijo no coração de todos vocês e até amanhã.